pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então não tem recado e bora direto para o caso de hoje. A Adelaide, ela nasceu na França em 1855. Não se tem muita informação da sua infância ou da sua família. Tem especulação, é quase certo que o pai dela era um homem muito rico e era integrante da comitiva da Rainha Vitória que visitou a França naquele ano. E ele especula-se que era o Adolphe Collot de la Trémouille. Não sei se falei certo, mas é isso, era um conde, basicamente. E aí, por ser uma filha ilegítima, né, de um nobre, mas ainda assim legítima, fora de casamento, ela foi enviada para a Inglaterra para morar com os seus tios maternos. E aí, aos 20 anos, em 1875, ela foi apresentada a Thomas Edwin Barlet, que era 10 anos mais velho que ela, então ele tinha 30 anos, e os dois se casaram pouco tempo depois. O Thomas era um homem de negócios prósperos, ele era dono de vários mercados, ele tinha um dinheiro considerável, não chegava a ser um nobre, rico, né, mas ele era muito confortável de vida, muito bem de vida. Ele tinha mais dinheiro que a média, assim, ele era rico, mas não chegava a ser super rico. Ele queria que a Adelaide terminasse a sua educação formal antes de eles iniciarem uma vida juntos. Então ele matriculou ela em um internato, onde ela estudou por 2 anos, e durante esse tempo eles só se viam nas férias que ela tinha do colégio, né? E depois ela foi terminar os estudos na Bélgica por 1 ano e voltou para a Inglaterra para morar com ele em 1878. E aí eles se mudaram para um apartamento em cima de uma das lojas do Thomas, e algum tempo depois a mãe do Thomas morreu e o pai dele foi morar com eles. Nunca dá certo esse tipo de coisa, né? Pois é, o pai do Thomas não gostava da Adelaide e acusou ela de estar tendo um caso com o Frederick, que era o irmão mais novo do Thomas. Ela negou e, por algum milagre, o Thomas ficou do lado dela, acreditou. Eu digo por algum milagre, porque se isso hoje em dia é difícil, imagina naquela época, né? Então, ele não só acreditou nela, como ele fez o pai se desculpar formalmente pra ela pela acusação e também em frente a um procurador, que seria tipo uma pessoa da justiça, né? É uma forma de advogado que tinha na época, pra ficar ali registrado que ele realmente pediu desculpas oficiais, real oficial, de que ele acusou falsamente a Adelaide de ter um caso com o cunhado. Então, a Adelaide ficou grávida, e aí uma enfermeira chamada Annie Walker foi morar com a família no último mês de gravidez dela, para acompanhar tudo e fazer o parto. E aí, em seus exames, a Annie estava preocupada e afirmou que seria um parto muito difícil e que provavelmente colocaria a vida do bebê em risco, e por isso ela recomendou a presença de um médico. Mas o Thomas não queria nenhum homem interferindo, nem mesmo um médico, e aceitou a presença de um médico apenas no último minuto possível, ali depois de passar horas naquele parto difícil. Mas aí já era tarde demais, e como a enfermeira Annie previu, o bebê acabou morrendo devido a complicações no parto. A Adelaide resolveu que não ia mais tentar ter outros filhos. Então ela realmente se prevenia, ela tinha lá os contraceptivos da época que ela tomava, e ela realmente não quis mais ter filhos. E alguns anos depois, o casal se mudou e conheceu um pastor metodista de 27 anos chamado George Dyson. E eles ficaram muito, muito, muito amigos do pastor. Alguns diriam até que amigos demais. Porque assim, o relacionamento dos três não era apenas de amizade, e logo algo mais platônico estava se desenvolvendo entre a Adelaide e o George. Mas, ao contrário do que se esperaria naquela época, né, o Thomas, ele não via problema nenhum. Assim, ele até encorajava os dois a trocarem beijos na frente dele. Então, ele dava o apoio dele, 100% ali do relacionamento da Adelaide com o George. Ele falou, bora lá, não tenha... Ele e a Adelaide, assim, não tinham mais tantas relações sexuais, né, tão frequentes. E por conta de alguns problemas de saúde dele, que eu vou falar daqui a pouco, mas ele falava, não, eu quero ver a minha mulher feliz. Pode ir, Adelaide, seja feliz com o pastor. Mas enquanto eles continuavam casados. E aí o Thomas gostava tanto do George que ele chegou a mudar o seu testamento, que antes dizia que a Adelaide não poderia se casar depois que ele morresse, ele ia deixar tudo pra ela, mas ela não podia se casar. E aí ele mudou e incluiu o George no testamento e afirmou que ele esperava que se ele morresse, o George ia se casar com a Adelaide. Então eles tinham a autorização e a bênção dele pra se casar depois que ele morresse.
E aí, em 1885, o casal se mudou de novo, dessa vez para Plinko. Eles foram morar ocupando alguns cômodos na casa de Frederick Doggett e sua esposa. Ele era uma espécie de escrituário, assim, ele fazia certidões de nascimento e de óbito. E o Thomas encorajou o George a continuar visitando a Adelaide, porque além de amigos e amantes, ele também era tipo uma espécie de tutor para ela, porque ele dava para ela lições particulares de latim, matemática, história e geografia. E também muitos beijos e outras coisas também, né? Então, por isso, o Thomas pagou as passagens pro George lá fazer essas lições aí, deixar os estudos e a vida sexual da Adelaide em dia. Então, a empregada dos Doggett, né, chamada Alice Fulcher, ela desconfiava desse relacionamento da Adelaide com o pastor. Ela achava inapropriado porque várias vezes ela pegou os dois em posições que não eram de estudo, olha só, obviamente, incluindo uma em que eles estavam no chão. Então, pra época era um grande escândalo, né? Nossa, a mulher casada e o marido, será que ele sabe? Será que ele não sabe? Enfim, aquelas fofoquinhas. E nessa época já, a Adelaide e o Thomas já não dormiam mais na mesma cama. Eles dividiam um quarto, que nem era um quarto, era uma sala de estudo, porque ela dormia em um sofá e ele dormia numa cama aquelas de abrir. E uma das razões para isso, além do desinteresse da Adelaide, era que o Thomas tinha um sério problema com os dentes dele. Então ele tinha um cheiro muito, muito, muito forte na boca, cheiro de podre mesmo, porque os dentes dele estavam podres, ele tinha gengivite, ele tinha dentes que estavam caindo aos pedaços, então ele tinha muito, muito problema na boca. E aí a Adelaide não conseguia mais nem ficar perto dele. Um dentista até tentou resolver o problema, às vezes esse dentista era inexperiente, acabou nem conseguindo arrancar todos os dentes que precisava e acabou piorando a situação, afinal ficou os pedaços ali e acabou necrosando. Então ele tinha muitas dores na boca por causa disso e ele acreditava estar com sífilis. Não acabou que ele não foi diagnosticado, mas na cabeça dele ele tinha, e aí ele tomava mercúrio como tratamento, porque naquela época era um tipo de tratamento que se fazia. Em dezembro de 1855, a saúde do Thomas estava péssima. Um outro dentista conseguiu arrancar o resto dos seus dentes, que estavam podres, o que aliviou suas dores, mas ele também foi diagnosticado com gastrite e tinha problemas de diarreia, provavelmente tudo por conta desse problema na boca, né, que acaba acarretando outros problemas de saúde. E aí, por conta de tudo isso, a saúde mental dele também estava em frangalhos, ele estava depressivo e ele estava, assim, na época descreveram como histérico, então ele tinha crises, assim, ele realmente estava fora de controle. A Adelaide chegou a consultar outros médicos, dizendo que se o Thomas não melhorasse de saúde, as pessoas iam começar a acusar ela de ter envenenado ele. Era uma preocupação que ela tinha. E esse outro médico disse que o Thomas estava apenas com as gengivas inflamadas, mas não tinha nenhum problema além disso. E a recomendação, olha que beleza, era que ele precisava dar passeios ao ar livre. Você tá com uma dor de dente insuportável. Não, vai dar uma volta no parque que passa. Que ótimo, né? Ajuda demais. No dia 27 de dezembro, a Adelaide pediu pro George comprar um pouco de clorofórmio pra ela. Clorofórmio líquido. E ele perguntou por que ela não pediu pro médico do Thomas. E ela falou, o médico, ele é meio ignorante e por experiência eu sei que as crises do Thomas vão ser aliviadas com clorofórmio. Mas quando o George comprou a substância, ele afirmou que era pra limpar gordura de um ralo, que era um uso comum na época. Na verdade, o plano da Adelaide, porque o Thomas já estava meio fora de controle, ele realmente ele estava fora de si, e aí ele começou a exigir que a Adelaide transasse com ele de novo, porque ela era esposa dele. E ela comprou o clorofórmio pra se defender, porque o plano dela era, se ele viesse tentar alguma coisa com ela ia usar o clorofórmio num pano, igual o filme, né? A gente sabe que não funciona, mas na época ela achou que ia funcionar. Ia fazer ele dormir pra se livrar, né? E não precisar transar com ele. Não ser estuprada também, né? Então, esse era o plano dela, assim, basicamente.
O Thomas teve mais consultas com um dentista no dia 31, e aí quando eles voltaram pra casa, ela comentou com a senhora Doggett, né, que era a esposa ali, dona da casa, que ela dava pro Thomas pequenas doses regulares de clorofórmio pra ele dormir. Clorofórmio, sim, era usado pra várias coisas, pra várias doenças. Ela falou que ela administrava algumas gotinhas pra ele dormir, porque ele tinha muitas dores. Então, antes das 4 horas naquela madrugada, a Adelaide mandou que a sua empregada chamasse um médico e foi acordar o casal Doggett, dizendo que ela achava que o Thomas tinha morrido porque encontrou ele deitado de barriga pra baixo e ele não estava respondendo. E ela tentou dar uma dose de whisky pra ele, pra ver se ele acordava, e ele não acordou. O Sr. Doggett, como ele emitia atestado de óbito, né, ele estimou que o Thomas já estava morto há algumas horas, ele sabia fazer essa estimativa, mas ele se recusou a registrar a morte até que uma autópsia fosse feita. Ele não quis se envolver, basicamente. O médico chegou e perguntou se o Thomas poderia ter tomado algum veneno, e a Adelaide respondeu que ele não tomaria sem ela saber. Tinha algumas garrafas ali por cima do lado da cama dele, umas garrafas não identificadas, então era meio que uma suspeita, assim, que ele poderia ter se envenenado. Incluindo garrafas de remédio, né, na época. A autópsia foi feita no dia 2 e a equipe de médicos não conseguiu estabelecer nenhuma causa natural de morte, mas quando eles abriram o estômago do Thomas, eles encontraram uma quantidade de clorofórmio líquido. Tinha um cheiro tão distinto como se fosse uma garrafa recém-aberta. Eles identificaram só pelo cheiro que tinha clorofórmio no estômago dele. No final do mês de janeiro, foi estabelecido que a morte do Thomas tinha sido causada, assim, apenas pelo clorofórmio em seu estômago. A Adelaide e o George foram presos. Depois disso, ela acusada de ter envenenado o Thomas e o George acusado de ter ajudado comprando clorofórmio. O julgamento aconteceu no dia 13 de abril de 1866. Logo que começou, a promotoria retirou as acusações contra o George, ele foi liberado. E a coroa apresentou 3 teorias possíveis para a questão de como o clorofórmio foi parar no estômago do Thomas. Das menos provável para mais provável, né? Suicídio era considerado altamente improvável. Acidente foi considerado praticamente impossível, porque a dor que o veneno causaria alertaria imediatamente o paciente. E a administração deliberada por outra pessoa era a terceira possibilidade, que para eles fazia mais sentido. E aí a acusação alegou que a Adelaide fez com que seu marido ficasse semiconsciente, fez ele inalar gotas de clorofórmio em um lenço e depois derramou toda a garrafa em sua garganta. Testemunhas especialistas foram chamadas e afirmaram que nunca havia acontecido nenhum assassinato registrado onde clorofórmio líquido foi usado como veneno. Nessa época, não era permitido que o acusado desse depoimento para tentar se defender. Então a Adelaide não teve essa oportunidade, foi só em 1890 que foi passada uma lei liberando isso, então ela não pôde falar, teve que depender apenas do depoimento de testemunhas. Então, outro ponto importante é que não tinham vestígios de clorofórmio na traqueia do Thomas, o que aconteceria caso alguém tivesse virado o clorofórmio na garganta dele enquanto ele estivesse inconsciente. Inevitavelmente vai cair porque a pessoa está inconsciente, né? Ela não vai... O reflexo de engolir às vezes pode dar errado ali, tá inconsciente. Então, podia ter caído e não tinha nenhum vestígio. Porque, assim, o clorofórmio, esse líquido, ele é muito corrosivo pra pele, pra mucosa, né? Então, assim, se tivesse ido pela boca, pela garganta, teria sinais ali de lesões, né? E não tinha sinal nenhum. A análise completa do conteúdo estomacal do Thomas determinou que entre 8 a 9 gotas de clorofórmio estavam presentes e, levando em consideração a velocidade com que o veneno é dispersado, a dose letal foi estimada como sendo muito maior que isso. E mais vestígios também foram encontrados no intestino dele. O discurso de fechamento do advogado da Adelaide foi de 6 horas e apontou principalmente para os diversos problemas de saúde do Thomas, incluindo seu estado depressivo, que, né, não podia ser ignorado. E por conta disso, então, a defesa alegou realmente que era o mais provável se tratar de um suicídio. Depois do júri deliberar, eles voltaram com a afirmação de que, abre aspas, embora pensemos que grave suspeita está ligada à prisioneira, não achamos que há evidências suficientes para mostrar como ou por quem o clorofórmio foi administrado, fecha aspas. A Adelaide foi considerada inocente, o que foi recebido com comemoração e aplausos de quem estava lá assistindo o julgamento, o que foi uma surpresa, porque quando o julgamento começou, a opinião geral pública
jurídica era de que ela era culpada, que ela tinha matado o Thomas, mas conforme o decorrer do processo e das testemunhas, no fim todo mundo estava convencido que a Adelaide era inocente. O caso do envenenamento de Thomas permanece até hoje um mistério, é chamado como o mistério Plinko, e a Adelaide não se casou com o George depois disso tudo, ela voltou a morar com a família dela em Orleans, na França, e até hoje não se sabe realmente o que aconteceu, né? Tem várias teorias. As 3 teorias são basicamente suicídio, acidente ou assassinato. Todas elas têm, sim, coisas que a suportam, incluindo o suicídio. O cara estava realmente depressivo, ele pode ter tomado o clorofórmio ali sem a Adelaide ver e acabou e se suicidou. Pode ter sido um acidente também, porque enquanto a Adelaide estava ali dormindo ou fora do quarto, porque a garrafa não era identificada como clorofórmio, ele pode ter tomado achando que era remédio, e por conta do estado da boca dele, que estava sempre inflamada ali, com gengiva inflamada e os dentes doendo, enfim, ele tinha todos esses problemas, ele pode não ter sentido, né, a queimação ali do negócio, pode ter sido um acidente, ou também pode ter sido realmente a Adelaide que resolveu que não aguentava mais ficar com ele e tava com medo já de ele tentar, né, alguma coisa contra ela, no estado que ele tava. Então, fica aí o mistério Plinko até hoje, não resolvido. A Adelaide acabou vivendo o resto da vida dela com a família. E é isso, gente. Se você tiver qualquer comentário, deixa aí comentários tanto no Spotify quanto no Instagram. Ou se você quiser comentar algo a mais ou mandar mensagem pra gente, manda no mileumcrimes@gmail.com. Pode mandar sua historinha para o mileumedinhos@gmail.com. E nos apoie também lá no nosso site, mileumcrimes.com.br. Você tem ali as formas que você pode ajudar a gente a manter e a crescer o podcast. Então, é isso, gente. Beijos. Até semana que vem. Tchau, tchau.